Conta uma piada aí, neném. O cara foi lá em cima, ele não entendeu nada, daqui a pouquinho, ele saiu correndo. Tive um relacionamento onde a mulher, ela teve algumas dúvidas ali, a gente se afastou e depois de alguns meses ela quis voltar. Eu ainda gosto dela e vejo ela como uma mulher bacana. Devo voltar? Só porque, tipo assim, passou um tempo separado? Não. Cara, óbvio que você pode voltar se você quiser. Se você olhar e ver que faz sentido. Sim. Qual é o problema de uma pessoa não pode ter uma dúvida, assim como você poderia ter também, se afastar às vezes porque você pensou que o seu momento profissional era mais importante, mas depois você refletiu e viu que aquela mulher era uma mulher incrível e você decide voltar. Mas aí, quando chega a ser esse tipo de posicionamento, por exemplo, que a mulher saiu, se afastou e voltou, você vê a chuva de comentários ela foi pro carrossel, passou no carrossel e depois quer voltar pro trouxa. Para, está doendo. Você vê que ali é um discurso de alienação, todo mundo repetindo a mesma coisa. Então, onde vocês tiraram isso? Que todo mundo, porque saiu, se separou, quer dizer que foi pra carrossel, que pra todo mundo. E não é, isso não é uma verdade generalizada. Assim como dizer que todo homem trai, entende? Sim. Que todo homem sempre vai trair. Não. Tá aí, senhores, pra Marivabo, se a namorada pedir um tempo no relacionamento e depois ela se arrepender amargamente, se o namorado quiser voltar com ela, não tem problema. E será que vale? Ela falou aí que quando isso acontece, não necessariamente a madame que pediu um tempo vai ficar com vários outros caras. Isso depende muito de cada pessoa, mas se demorar bastante tempo, esse é o natural, né? Se a madame pedir um tempo e tá solteira, automaticamente ela vai querer sair com outros caras. Agora, isso significa que o namorado não deve aceitar ela de volta, caso ela peça um tempo e se arrepender amargamente depois? Pra Marivabo não tem problema, é dentro. Desde que o cara seja maduro o suficiente e não tenha esse negócio de ficar perguntando o que ela fez durante esse tempo solteira, não tem nenhum problema. E claro que muitos caras aceitam isso, inclusive eu tenho um colega que passou por isso, ele era casado, os dois deram um tempo, se eu não me engano ele ficou mais de um ano solteiro, e tanto a companheira dele quanto ele mesmo se relacionaram com várias outras pessoas, e depois de um ano eles reataram o casamento como se nada tivesse acontecido. Agora, se fosse comigo, eu já não tenho tanta certeza, até porque esse conhecido meu não tem dificuldade em arrumar outros relacionamentos, o cara tem boa aparência, é desenrolado e tudo mais. Nesse meio tempo ficou com várias outras senhoras, e pra ele esse negócio da esposa que pediu um tempo, depois voltar como se nada tivesse acontecido, não é um problema tão grande, justamente pelo fato do cara meio que ter passado o rodo nesse meio tempo. Só que comigo eu acho que não seria a mesma coisa, porque eu nunca tive tanta facilidade pra ter relacionamento casual assim. E se a pessoa que eu tô me relacionando pede um tempo no relacionamento de um ano, as chances dela ter se relacionado com outro cara são grandes, enquanto eu, por exemplo, não teria a mesma facilidade, provavelmente não ia ficar com ninguém nesse tempo. Então pra mim não dá. Tá certo que a Marivabo deu um bom argumento, nem sempre a pessoa pede um tempo no relacionamento só pra ficar saindo com outras pessoas, mas geralmente é exatamente pra isso. Pra mim não tem como aceitar isso, até porque pode virar bagunça. Se o cara ficar toda vez voltando com a guerreira, pode ser que a pessoa acostume a fazer isso pra se reconectar consigo mesma, e nessa busca por respostas, a madame pode se relacionar com outro cara como se não houvesse amanhã e depois pedir pra voltar de novo. E às vezes nem é a guerreira que pede pra voltar, é o cara que fica insistindo querendo ter outra chance. E eu acho que é exatamente esse o público da Marivabo, não é querendo falar nada. Eu acho ela inteligente, gente boa, tem ótimos argumentos e tudo, mas o cara que acredita nisso já morreu por dentro. Uma vez que a namorada percebe que o cara que ela tá se relacionando até chora e não consegue ficar longe dela, a primeira coisa que vai acontecer é que essa senhora não vai respeitar tanto esse cara desse jeito, porque ela vai ver ele como um emocionado e fraco. Quando a pessoa enjoar, ela pode muito bem dar uma dessa. Ou ela arruma uma briga por um motivo qualquer com o namorado, ou ela simplesmente pede um tempo para poder restabelecer as suas estruturas emocionais e tome-lhe com um cara desconhecido qualquer aí. Mas só lembrando que eu só tô dando um exemplo imaginário de como eu reagiria nessa situação, que é voltar com a namorada depois dela ter pedido um tempo, força guerreiro. E pra você ver que esse é um negócio tão difícil pro homem aceitar voltar pra namorada, mesmo que eventualmente ela tenha ficado com outros caras nesse meio tempo, que muitos ficam na dúvida, chegam até a comprar curso da Marivabo, porque ela ensina exatamente todas as técnicas que o cara precisa saber, quando na verdade esses caras só querem alguém pra validar essa decisão dele, que na minha opinião é altamente questionável. E é por isso também que a Marivabo é um grande sucesso. Os caras que mandam essa dúvida pra ela, será que eu volto, Marivabo? Será que ela rodou
mesmo ou mais ou menos. Eles querem, no fundo, ouvir uma resposta de uma especialista falando exatamente aquilo que o cara quer ouvir. E compre o meu curso, tome-lhe. As emoções não estão aí para ser sentidas. Os caras não até choram para ficar com pessoas que às vezes nem valorizam ele. Então, compre o curso da Marivabo e é só esperar. Vai dar certo. Claro que é muito melhor a pessoa pedir um tempo, avisar o namorado antes, né, que ela tá meio confusa e precisa saber o que ela quer pra vida dela, do que simplesmente trair o namorado. Agora, a namorada que pede um tempo e tem uma ou mais desilusões amorosas nesse meio tempo e depois pede pra voltar, aí eu acho que não compensa. Hoje em dia, eu teria dificuldade de voltar a me relacionar com uma pessoa que pediu um tempo e ficou com um ou mais caras aí só pra poder se reconectar consigo mesma. Nesse exemplo que eu falei agora, eu imagino o seguinte, vamos supor que tem um casal ali, que eles já estão juntos há algum tempo e o cara é bonzinho demais, por exemplo. E geralmente, o cara só é bonzinho demais quando ele é loucamente apaixonado e tá com medo de perder a guerreira. A namorada vai pegando nojo desse jeito do cara, porque tudo que é demais enjoa e pode acontecer isso, por mais que ele goste dessa pessoa, nada disso vai fazer diferença se o cara estiver loucamente apaixonado. O cara, quando age desse jeito, deixa a outra pessoa sufocada e ela pensa, ai não gente, quero dar um tempo. E numa dessas, a madame se relaciona com um cafajeste qualquer aí, porque se for esse o caso, ela vai querer um cara diferente do namorado bonzinho. E se for um cafajeste mesmo de verdade, o que pode acontecer é que o cara vai tratar a madame de qualquer jeito e ela vai pensar, poxa vida, não é que o meu antigo namorado tava certo, gente? Eu pedi um tempo no relacionamento e me fizeram de gato e sapato, eu vou pedir pra voltar. E como eu falei, às vezes nem precisa, o namorado já tá lá atento a todos os sinais e na primeira indireta que a ex-namorada coloca na rede social, o cara já se declara e fala que tudo o que aconteceu não importa e vamos pensar só daqui pra frente. Eu acho o seguinte, se durante esse intervalo o cara ficou com outras pessoas e a ex-namorada dele também, e depois de um tempo eles decidirem reatarem o relacionamento, igual foi o caso do meu colega, eu não conseguiria. Mas eu também não acho isso errado, a pessoa que tem que ver lá se vale a pena ou não. Agora, a namorada que pede um tempo, enquanto o cara que ela pediu um tempo ficou só esperando ela quebrar a cara e se arrepender amargamente depois e voltar pro cara, aí eu acho que já é um pouco de gadice. E vamos supor que fosse o caso, vai, o cara se separou da madame, ela ficou com um ou dois caras só durante alguns meses e depois ela viu que não era isso que ela queria e pediu pra voltar pro cara. Segundo Marivabo, isso não é motivo suficiente pra você perder uma boa namorada. O que são um ou dois caras? Nesse exemplo que ela deu, não é porque a pessoa pede um tempo que necessariamente ela vai rodar no carrossel. Às vezes foi um cara só. E se o namorado respeita o espaço dela e tem maturidade o suficiente pra entender que ela precisava disso, não tem problema nenhum você voltar com a namorada. É claro que eu peguei esse vídeo aqui da Marivabo pra discordar do que ela fala aí, mas de uma maneira bem humorada e tudo. Como eu falei, eu provavelmente não voltaria a me relacionar com uma donzela que pede um tempo. Só que, falando sério mesmo, eu acho que talvez 100% das covardias que acontecem em relacionamento é quando o cara não aceita que a madame quer terminar ou que ela quer dar um tempo e ficar com outro cara. Eu acho que uma parte dos caras, quando ficam apaixonados, eles não conseguem mais agir racionalmente. Aí quando acontece um negócio desse da pessoa querer um tempo, ou o cara é frouxo demais ou ele é violento demais, justamente porque ele acha que ele é dono daquela pessoa e ninguém mais vai ficar com ela. E é por isso que eu acho que o homem nunca deve se apaixonar por ninguém, em hipótese alguma. Quando você não tem esse sentimento de posse e tem plena consciência que a pessoa que você tá pode pedir um tempo ou te deixar a qualquer momento, isso não se torna mais um sofrimento e o cara pode viver a vida dele livre sem essa dependência que os caras, quando estão apaixonados, têm. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha desse negócio da pessoa que pede um tempo no relacionamento e depois volta como se nada tivesse acontecido. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Teta Chagas Jr., homem que aceita voltar com a namorada depois que ela pede um tempo, mesmo sabendo que provavelmente ela ficou com alguns caras porque ela precisava se reconectar consigo mesma. Desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo que você assista a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!